Agora eu vou fazer uma pergunta que vocês vão discordar, essa vai ser legal. Ele quer treta. Não quero Eu já treta. vi que se o Sérgio brigar comigo, eu tô no sal. Olha o tamanho do cara, olha o meu. Não é, pelo amor de Deus. É porque assim, brincadeira. Eu quero ouvir o que vocês têm pra dizer sobre o seguinte assunto. Sérgio, quantos anos tem a Terra? Cara, então, quantos anos tem a Terra, né? A gente sabe aí, fazendo medidas de vários lugares, aliás, até um mês atrás, a revista Science trouxe uma matéria toda, 5 ou 6 artigos, sobre as amostras que a gente pegou num asteroide, uma das coisas assim mais fantásticas que a gente já fez, trouxe a amostra, analisou ela no laboratório. Então, assim, a Terra, pela análise que a gente faz das rochas que a gente tem, ela teria ali 4,56 bilhões de anos. Como que a gente faz isso? Pega rochas, primeiro, né, pessoal? Primeiro que muita gente acha assim, mas é qualquer rocha que eu pego aqui na esquina da minha casa. Não, cara, entendeu? Por isso que geologia, ela é uma ciência. Igual o Rodrigo, por exemplo, ele não vai procurar um copo usado, vou falar de qualquer jeito, copo usado na última ceia, aqui em, sei lá, em Diadema. Ele sabe que não vai estar ali. Ele vai procurar no lugar certo. A geologia é do mesmo jeito. Existem terrenos na Terra, porque a Terra também é um planeta vivo, então isso é muito difícil da gente encontrar rochas muito antigas. Os 2 principais locais é na Austrália e no Canadá, onde tem os terrenos mais antigos do planeta, estão lá. A gente analisa uma rocha, que ela tem ali dentro dela um mineral chamado zircão, e aí fazendo medidas de datações, que não é o carbono 14, que é o carbono 14, para a galera entender, eu já expliquei isso lá no Inteligência também. O carbono 14 serve para coisas vivas e tal. A gente está falando da idade da Terra, então é rocha. A rocha ali não vai ter carbono 14 jamais, entendeu? Mesmo que o carbono 14 ele tem um limite ali, ele vai 10 meia-vidas, uns 50 mil anos. Isso aí nós estamos usando outros métodos, urânio, tório, alumínio, microscópios de varredura, coisa assim de último mundo. Analisando essas rochas, a gente chega nessa idade, entendeu? Não é uma pessoa só que analisa, são várias, você espalha essa rocha pelo mundo todo. E aí, o que aconteceu? Quando as amostras do asteroide chegaram aqui na Terra, isso aqui é legal pra caramba, cara, que veio a amostra de um asteroide. Um asteroide é um objeto que não teve interação com nada, ele está vagando aí pelo sistema solar, desde que o sistema solar existiu. Ele fica vagando por aí. Nós pegamos uma sonda, a sonda foi lá com uma colherzinha, tirou 5 gramas de amostra. São essas 5 gramas que estão mudando várias coisas aí que a gente pensa. Olha que legal que é a ciência. Essas 5 gramas estão mudando muita coisa que a gente pensava antes, principalmente com a questão da origem da água, entendeu? Já está mudando a nossa cabeça aí, vários modelos diferentes estão surgindo. Quando a gente trouxe essa amostra e mediu ela em laboratório, usando os mesmos métodos e tal, todas as cidades aí bateram, entendeu? Então, analisando essas rochas aí, a gente chega nessa idade, tanto do sistema solar, 4,57, 4,56 e da Terra também. Você disse que o carbono 14 não serve para isso, porque o carbono 14... Carbono 14 é para coisa que vive. Coisa que viveu. Matéria orgânica. Isso aí. E aí, não é com carbono 14 que a gente mede idade, por exemplo, de osso de dinossauro? Depende muito, cara. Porque, assim, o carbono 14, cara, de novo, né? Ele consegue medir coisas até 50 e poucos mil. Aliás, com 50 já é muito difícil, porque vai ter muito pouquinho, entendeu? Então, assim, não dá pra chegar no que é os dinossauros, cara. Então como é que a gente sabe a idade dos dinossauros? Outros métodos? Outros métodos. Tem vários outros métodos, entendeu? Muitos outros. Não é só o carbono 14, é para matéria orgânica. Agora você tem alumínio, você tem toda aquela cadeia ali de elementos radioativos que a gente chama, que são os isótopos radioativos, porque o urânio, por exemplo, se eu deixo o urânio aqui, vai passando o tempo, ele vai decaindo, que a gente chama, por radiação. Foi assim que a Curie descobriu, até morreu, coitado, porque ela ficou exposta ali àquela radiação o tempo todo e não aguentou. Então você pega o urânio, trabalhar em mina de urânio, por exemplo, é uma das coisas mais terríveis que tem. O pessoal morre, tem câncer rapidamente, tudo, não só de urânio, mas de outros elementos. Então, esses elementos eles têm uma meia-vida, ou seja, passado um determinado tempo, a quantidade dele cai pela metade. Depois cai pela metade da metade, e assim vai caindo, vai decaindo.
Então tem elementos, por exemplo, que a meia-vida dele é 200 milhões de anos. Tem elemento que a meia-vida é trilhão de anos, cara. Também não vai servir. Concorda que não vai servir? Porque o lance é o seguinte, pra galera entender isso. Imagina que você quer medir essa mesa aqui. O que você vai usar para medir ela? Carbono 14. Não, nessa mesa aqui... A mesa eu falo medida. Mide o comprimento da mesa. Régua. Ah, tá. Pensei que estivesse falando de idade. Uma Essa régua mesa dá. aqui eu ia só perguntar pro cara que fez, Tá, pô. mas uma régua... Você pegar uma Mas régua... você tá de sendo 30. criacionista. Isso, exatamente. Isso mesmo.